Shalom, irmãos. Bem-vindos a mais um dia de estudo da Torá. O estudo esse que nós apresentamos todas as vezes ao final do Shabat, no horário do Havdalah. Bem, são assuntos que são edificantes para nós, aquilo que o Eterno tem colocado no meu coração, aquilo que eu acredito que seja importante para nós todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece que todo mundo conhece, mas vamos ver se está faltando alguma coisa, né? Vamos falar um pouco sobre os atributos do Eterno, que são as suas qualidades, as características que nós vamos encontrar reveladas para nós sobre o nosso Deus. Bem, nós ouvimos muitas vezes falar a respeito do Eterno. E, eventualmente, dependendo do quanto uma pessoa já passou, o tempo que ela conheceu a palavra, pode ser já muitos anos que se ouve a respeito, outros com menos tempo, mas têm ouvido falar a respeito do Eterno. Mas aí vem uma pergunta que eu vou fazer. Quanto você já procurou conferir a respeito destas coisas? Então, nós costumamos conferir muito pouco nas Escrituras. Bem, eu acredito que isso acontece com todo mundo, porque também acontece comigo. Com frequência surgem algumas dúvidas no nosso coração sobre a natureza do Criador. Dúvidas que nem sempre são respondidas nas pregações, mas por vários motivos nós não vamos atrás para dirimir. Não procuramos a resposta e elas ficam simplesmente arquivadas no nosso coração, na nossa mente, que ficaria mais correto. Então, até que um dia alguém toca no assunto, expondo o seu ponto de vista e pronto. Aceitamos como verdade porque aparentemente alguém fez a pesquisa que nós não quisemos fazer. Agora, essa atitude seria prudente, de que alguém falou e a gente continua não conferindo? Bem, o que eu posso dizer, irmãos, que nisto há risco. Olha, muitas heresias têm sido primeiro concebidas com grande imprudência e depois difundidas aos quatro ventos, ainda mais hoje com a internet, né? Então, nós aprendemos isso no seminário, que toda heresia ela tem base nas Escrituras. Ou seja, é um mau entendimento. Agora, esta compreensão equivocada, ela pode se relacionar a várias causas que podem levar uma pessoa a entender as Escrituras de forma não verdadeira. Vamos ver algumas delas, uma dessas causas. Uma grande dificuldade, uma que é muito comum, é o tal do preconceito. Vamos agora dar uma procurada no significado disso no dicionário. O que o dicionário diz sobre a palavra preconceito? É qualquer opinião ou até sentimento, quer favorável, quer desfavorável, que foi concebido sem exame crítico. Isso diz o dicionário. Ou seja, a pessoa tem uma opinião. E até mesmo eu já ouvi isto. Eu aprendi assim e não vou mudar minha opinião. Então, qualquer coisa que seja dito de forma diferente, por causa daquele pré-conceito já concebido, a pessoa simplesmente rejeita, certo? Ela não vai fazer uma análise, um exame crítico daquilo que ela ouviu para ver se a verdade não está lá. Será que eu posso estar equivocado? Então nós temos que tomar cuidado, porque o preconceito facilmente nos induz a termos compreensões equivocadas. O preconceito é realmente algo bastante problemático. Então, uma pessoa pode, então, ensinar uma coisa equivocada,
porque já aprendeu equivocado e não quis conferir. É problemático isso. Então nós todos temos que ter a responsabilidade de conferir tudo aquilo que nós ouvimos. Outra coisa que eu vejo muito, principalmente esses pregadores de internet, muitas vezes querem se apresentar até como professores, como pessoas que entendem muito, mas os ensinos são carregados de ignorância. Bom, vamos agora ver o que o dicionário diz a respeito desta palavra. O que é ignorância? Peguei aquilo. É o estado daquele que não tem conhecimento, não tem cultura, em virtude da falta de estudo, falta de experiência ou prática. Ignorância, nesse caso, não estamos falando de pessoas agressivas, não. É aquele que ignora, aquele que não conhece. Então, ele não tem conhecimento e não tem cultura, geralmente associado a isto que está escrito aqui mesmo. Falta de estudo, falta de experiência e falta de prática. Nós sabemos o quanto isso é importante. Nós começamos a ver esse tipo de coisa já na vida profissional. Seja qual for a área de atuação. Da mais simples aos mais complexos. Se a pessoa não souber o que está fazendo, vai prejudicar. Então nós sabemos que temos que ter conhecimento. Agora, uma pessoa quer ensinar, neste caso, geralmente o que ela faz? Ela pega já discursos de outras pessoas, absorve aquilo e prega aquilo. É simples. Ele já pega as pesquisas de outra pessoa. Só que às vezes essa outra pessoa também agiu com pouco conhecimento. E assim fica complicado. Então, se a pessoa é ignorante naquilo que ensina, como é que fica para aqueles que vão aprender? Eles pensam que aprenderam, mas continuam sendo ignorantes, porque aprenderam errado. Então, uma pessoa pode ensinar coisas erradas por desconhecer. Desconhecimento é muito sério. Muitas vezes tem pessoas que falam errado um texto da Bíblia porque não conhecem sequer o significado original de algumas palavras, seja no hebraico, seja no aramaico, seja no grego. Então, se a pessoa desconhecer certas coisas, poderá falar bobagem. Isso tem a ver com a ignorância. Depois nós também temos outra possibilidade. A pessoa ser incompetente. Então, o que diz o dicionário sobre a palavra incompetência? A incompetência envolve falta de conhecimentos, falta de capacidade, falta de habilidade, incapacidade de fazer alguma coisa, inapto, inaptidão. Então, a incompetência é quando a pessoa não tem condições de fazer. Então, por vários motivos. Então, a pessoa às vezes tem limitações psicológicas, psiquiátricas, limitações físicas. Então, a pessoa, por isso, não tem o conhecimento suficiente, não tem condições de fazer, não tem habilidade. Irmãos, a Torá mesmo diz, nem todos queiram ser mestres. Tem pessoas que não têm aptidão para isso, mas têm aptidão para outras coisas. Quem não tem o chamado do Eterno para ser mestre, não deve fazê-lo. Mas nós encontramos pessoas querendo ser mestres, mas incompetentes para isto. Então, é uma coisa muito séria. Por último, dentro do que eu desejo comentar, existe o caso das pessoas que querem ensinar, mas elas erram por má fé. Má fé. Vamos ver de novo o que diz o dicionário sobre má fé. Diz assim, é a disposição de espírito que inspira e alimenta ação maldosa.
conscientemente praticada, é deslealdade, fraude, perfídia. Então, esse é o pior caso dos erros de ensino que nós podemos encontrar. As pessoas leem as Escrituras, entendem o que ele quis dizer, mas por uma questão que pode ser da mais variada, por interesses pessoais, ele não quer que as pessoas saibam o correto. Ele não quer que as pessoas entendam de maneira adequada, porque talvez isso traga algum prejuízo. Então, a pessoa, por má fé, modifica o texto. Eu vou dar exemplos. Nós vamos encontrar algumas editoras que editam publicações da Torá ou do Tanar e adulteram o texto, a tradução do texto do hebraico para o português, adulteram para que as pessoas não identifiquem ali que o texto fala a respeito do Messias. Por que foi feito isso? Será que quem fez uma tradução da Torá tem pouco conhecimento? Será que é incompetente? Será que é inapto? Não. São pessoas que têm bastante conhecimento, têm bastante aptidão, certo? Não são ignorantes, mas fazem essa adulteração por má fé. Mesma coisa acontece no meio cristão, em algumas denominações que também adulteram a Bíblia, como a Sociedade Torre de Vigia, por exemplo, que adultera o texto, a tradução do texto original, para defender a sua doutrina. Por quê? Porque se ela for confrontada com a verdade, ela não se sustenta. Então, pessoas de má fé modificam o texto para que fique de acordo com aquilo que eles querem crer. Então, irmãos, isso são coisas que nós precisamos estar atentos. E às vezes nós vamos encontrar também pessoas que se dizem messiânicos, mas de má fé ensinam coisas erradas. E o grande problema é aquilo que nós falamos de início. As pessoas ouvem, mas não vão conferir. Então, a quantidade de pessoas que acabam assimilando o errado é muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado. Bem, sobre estas coisas, vamos então tocar sobre algo. Não vamos abranger todas as doutrinas bíblicas, óbvio, mas vamos ver apenas este aspecto que eu falei, que costuma gerar dúvidas. E uma das coisas que é bastante comum são as dúvidas a respeito sobre os atributos do Eterno. Assunto esse que, se for mal compreendido, ele pode causar problemas até de relacionamento entre nós e o Eterno. Vamos ver alguma coisa sobre isso. Primeiro, uma pergunta que pode surgir. Deus pode fazer todas as coisas? Bem, vamos ver o que diz a própria Torá. Lá no livro dos Salmos, 62, verso 11, diz: Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Será que está difícil entender o texto? Para mim, ele é muito claro, nem requer grande esforço nem malabarismos para interpretar. Primeira coisa, o poder pertence a Deus. O que significa isso? Que poder pertence a Deus? Todo o poder. Então, Yeshua já falou isso sobre, quando ele estava já para ser glorificado. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Então, o poder pertence a Deus, todo o poder. Então, quando encontramos isso, não temos que ter dúvida. Então, o que significa é que o nosso Deus tem capacidade de fazer coisas, o que ele bem quiser.
não há limites. O poder de Deus é ilimitado. É um poder que, se você imaginar alguma coisa, será que Deus pode fazer? A resposta sempre é sim. Agora é curioso. A Torá também nos apresenta a informação de que, apesar do poder absoluto do nosso Deus, e podemos dizer, ele pode fazer qualquer coisa, mas ainda que ele tenha a capacidade, por exemplo, como diz lá em Gênesis 1, verso 3, que é muito simples. E disse Deus, haja luz e houve luz. Isso é só o primeiro exemplo, porque nós vamos encontrar as coisas acontecendo simplesmente, o Eterno quer, ele faz. Olha, ainda que possa parecer uma coisa fantástica, Deus pode criar as coisas, ele faz simplesmente dizendo. Pensa o que é a luz. Olha só, há milênios as pessoas sabem que existe a luz, mas levou milênios para que ela começasse a ser razoavelmente compreendida. Hoje, os físicos conseguem explicar mais ou menos o que é a luz. Certo? Então, eles falam sobre fótons e outras coisas mais, mas ainda assim é complexo. E o nosso Deus fez como? Ele falou, haja luz, e houve luz. É o poder de Deus. Mas, legalmente, o próprio Eterno se impôs limites. Tem coisas que o Eterno tem capacidade de fazer, mas ele não pode fazer. Isso é uma coisa interessante de nós imaginarmos. Por exemplo, vamos ver o que diz Tito. Tito, capítulo 1, verso 2. Diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Bom, olha só essa colocação. Deus pode fazer tudo, e como disse, ele tem capacidade de, mas por ele mesmo se posicionar assim, ou seja, escolha dele, ele determinou que não pode mentir. Então, é inquestionável isso. Então, agora, se ele não pode mentir, então, obviamente, nós temos que usar a nossa inteligência e vamos concluir, ele não pode contrariar a sua palavra. Óbvio. Porque se ele contrariar a sua palavra, ele está faltando com a promessa, faltando com a verdade. Vamos ver lá o que Yehoshua, que Josué, disse lá em Josué 21, 45. Diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué garantiu que tudo que o Eterno prometeu se cumpriu. Ele falou tudo se cumpriu. Agora, aqui ocorre alguma dificuldade. Algumas pessoas não entendem o que o Eterno fala ou falou e tiram algumas conclusões precipitadas, trazendo prejuízos, vergonha e decepção. Ao não entender o propósito do Eterno, tem pessoas que querem criar de si mesmo, acham que o Eterno tem que fazer alguma coisa daquilo que nós imaginamos. Só que o Eterno não está à nossa disposição para fazer o que nós queremos. Isso é uma coisa que, infelizmente, não é bem ensinado por alguns líderes. Tem esses líderes, como eu falei, que ensinam as coisas erradas. Por quê? Porque não vão conferir nas escrituras. É complicado.
Ah, mas fulano tem curso disso, tem curso daquilo. Olha, estudar e passar em prova é uma coisa. Depois ter competência para administrar aquele conhecimento é outra. Eu já vi engenheiros formados que são péssimos engenheiros. Por quê? Não sabem fazer uso do seu conhecimento. Existem médicos formados que são péssimos médicos. Por quê? Aí eles passaram nas provas, receberam o diploma, porém não sabem exercer adequadamente a sua profissão. E assim vale para qualquer outra atividade. Não são só eles, não. Então, existem líderes religiosos, líderes espirituais, que também não sabem fazer uso do conhecimento que têm. Então, nós concluímos que ele faz o que ele quiser e não podemos limitar ou duvidar do seu poder. Agora, vamos para a segunda pergunta. Já vimos a respeito de se o Eterno pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer todas as coisas. Ele tem todo o poder para isto. A segunda pergunta que pode surgir na cabeça de muitas pessoas é: Deus realmente está em todo lugar? Tem pessoas que acham que não. Mas, vamos ver o que diz nas Escrituras. Vamos começar pelo Salmo de número 139. Salmo 139, versos 7 a 11. Diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Já vemos aqui claramente o salmista expressando desta forma. Aonde nós poderemos nos esconder de Deus? Se enfiar num buraco, Deus está lá. Se trancar num quartinho, Deus está lá. Não há lugar onde Deus não esteja. Então, nós podemos dizer que Ele está presente em todo lugar. Só que daí, dentro desse próprio texto do Salmo, tem uma palavra que pode levantar questionamentos. Sheol, nós sabemos que é a palavra hebraica equivalente a inferno, que é chamado local dos mortos. Então sempre fazemos aquela ideia de que o lugar dos mortos é o lugar de todos os pecadores, é o local de sofrimento, é o local das pessoas que pecaram. E o texto se refere a isso mesmo. Então Deus está lá? Ora, por que não? Afinal de contas, quem fez esse lugar? Que não é um espaço físico, ninguém pensa que é no centro da Terra, isso é absurdo. Mas Ele está lá. Mas temos que entender uma coisa. Ninguém pode imaginar que Ele não irá ver, que não há como se esconder. E o Sheol é o lugar onde Ele está, mas há uma diferença entre estar e habitar. Por exemplo, logicamente que Ele estando lá não significa que Ele habita lá. Ou seja, não tem ligação com o que está lá. Nós sabemos que o Espírito de Deus habita a vida dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Mas será que Ele não está na vida dos pecadores? Será que o Espírito de Deus está ausente na vida dos pecadores? Uma pergunta que tem que pensar. Se Ele estiver ausente na vida dos pecadores, como é que eles vão ser convencidos do pecado e como eles poderão entender
a mensagem de Yeshua? Ele tem que ser convencido pelo Espírito. E para ser convencido pelo Espírito, o Espírito tem que estar na pessoa. Mas não significa que ele habite, porque habitar tem um sentido um pouco mais de proximidade. Por exemplo, antes de eu conhecer Yeshua, o Espírito de Deus está em mim. Só que, no momento em que a palavra foi direcionada, o próprio Espírito ungiu aquela palavra que entrou em mim. Quando aquela palavra entrou em mim, o Espírito que estava em mim me deu entendimento. Ele me fez compreender a minha condição de pecador, e naquele momento eu entendi que Yeshua era a minha opção. Eu não poderia entender de outra maneira, por quê? Porque tantas outras vezes eu tinha rejeitado esta mesma mensagem. Mas num determinado momento aquela mensagem não foi rejeitada. Mas a cabeça era a mesma, os princípios eram os mesmos, os preconceitos eram os mesmos. Mas neste momento, o Espírito de Deus me convenceu. E a partir do momento em que eu recebi Yeshua, aí esse Espírito passou a habitar. E quando ele passa a habitar, ele tem o direito de morador. Ele não é mais uma visita. Então, assim é a questão que eu entendo sobre estar presente e habitar. Então, no Sheol ele está, mas não habita. Ele não tem ação ali, mas ele está em todo lugar. Isso é o que nós vimos na própria palavra do Eterno. Bem, então já está claro que ele habita, ele está em todos os lugares. Agora, por incrível que pareça, tem surgido alguns movimentos teológicos, tem pessoas entendendo uma coisa, que seria, vou fazer a primeira pergunta, será que Deus sabe todas as coisas? Então tem gente dizendo que, olha, ele pode saber o passado, porque ele tem uma memória divina. Então o Eterno sabe desde o momento que o primeiro átomo foi criado. Então, ele tem uma memória divina. Ele pode saber o presente, porque ele está acompanhando todas as coisas. Mas tem gente que duvida que ele saiba o futuro. Que coisa complexa. Vamos ver agora. Vamos começar. Será que é isso mesmo? Daniel 12, verso 1. Diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve, desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Bom, irmãos, Daniel escreveu isto quando eles estavam ainda no cativeiro da Babilônia. Foi mais de 400 anos antes de Yeshua. Então, Daniel estava lá e Eterno deu essa palavra para ele. Bem, que perspectiva os hebreus que estavam cativos no governo da Babilônia, no Império Babilônico, que perspectiva eles tinham de ver acontecer isto? Não sabiam que iam voltar para Israel. Daniel sabia porque ele conhecia as profecias, mas o povo ficava naquela dúvida. Nada parecia que ia acontecer. Eles estavam dominados por uma nação poderosa, bem diferente até do Egito, mas eles não viam perspectivas, mas o Eterno cumpre todas as coisas. Bem, agora como que o Eterno pôde falar para Daniel algo bastante específico de coisas que ainda hão de acontecer, sei lá quando? Olha, se formos analisar,
já se passaram mais de 2.400 anos, desde que o Eterno falou isso para Daniel. 2.400 anos. Você tem noção do que é esse tempo? Sabe que o Brasil tem o quê? Um pouco mais de 500 anos. Você sabe como era a vida 500 anos atrás? Quantas coisas aconteceram? Imagina 2.400 anos, mais do que isto. E ainda não sabemos exatamente quando isto vai acontecer. Pode demorar alguns dias, pode demorar alguns meses, alguns anos ainda. Provavelmente não vai passar muito mais tempo do que isto. Mas quando Daniel recebeu essa palavra, faz mais de 2.400 anos atrás. E o Eterno já sabia o que iria acontecer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isto? As predições proféticas, porque algumas profecias eram de ação imediata. O Eterno falava para alguém, o profeta transmitia essa mensagem, mas era uma coisa imediata. Quando o profeta Natã falou com Davi que ele era o pecador, aquilo que ele fez, do exemplo que ele deu de alguém que tomou a única ovelha de alguém, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Davi, naquele momento, entendeu o recado e já se arrependeu, se humilhou na presença do Eterno. Então o profeta falou o que Deus disse para ele. Mas outras coisas é aquilo que nós chamamos de vaticínio. É previsão do futuro. Aí é o que acontece. Agora, como pode Deus prever o futuro se ele não conhecer o futuro? Então, obviamente, ele sabe. Então, será que seria possível que um Deus que não sabe o futuro pudesse prever os acontecimentos? Tanto no contexto do reino espiritual, porque ele falou a respeito de Miguel, como no meio material das nações, com tantos detalhes e com um espaço de tempo tão grande. Vamos ver o que mais está associado até a isto aqui. Na Bessorá de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 32, diz: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A respeito de coisas futuras. Nem Yeshua, como homem naquele momento, sabia, mas Deus sabia o dia e a hora que as coisas aconteceriam. Então, claramente, o Eterno sabe todas as coisas. Ele sabe tanto que tem coisas que não serão reveladas a nós. Olha bem, o Eterno sabe muito mais do que ele revelou. Ele só revelou o que foi necessário. Outra coisa que é claríssima, e tem gente que não aceita isso, hein? Nada pega o Criador de surpresa. Será que ele sabia que Adão ia pecar? Que Eva ia dar ouvidos para a serpente? Será que ele sabia disto? É lógico que ele sabia. Por isso que, diz o texto, que a salvação por Yeshua já estava determinada antes que Adão nascesse. Antes que existisse o universo. Ele já sabia todas as coisas. Então, irmãos, é muito importante isso. Nada pega Deus de surpresa. Então, será que Deus sabia? Lógico que ele sabia. E ele está preparado para qualquer circunstância. Ele planeja, ele executa, colhe os resultados sem depender de ninguém para o ajudar. E sem que ninguém possa atrapalhá-lo. Fique claro isto. Tem gente que acha que se alguém não fizer alguma coisa, ou se ele mesmo não fizer, vai atrapalhar o plano de Deus. Que ingenuidade dizer uma coisa dessa. Quem pode atrapalhar a Deus? Nem Satã pode. Satã não faz nada sem ter autorização do Eterno. Ninguém se iluda. As nossas decisões afetam a nossa vida. É o que aconteceu
Com Jona. Ele que decidiu não obedecer a Deus, entrou no barco, foi para o outro lado. Bem, o que ele passou para fazer a vontade de Deus foi consequência dos seus próprios atos. Desceu na praia fedendo a peixe, todo molhado, sujo, e ainda teve que andar até Nínive para cumprir o que o Eterno queria fazer. Ninguém impede que Deus faça o que Ele quer fazer. Se alguém não fizer, Deus faz. Mas nós colhemos os resultados do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, as circunstâncias das nossas escolhas. Mas o Eterno nunca deixará de fazer o que planejou. Certo? Tudo, mas alguém atrapalhou, o Satã atrapalhou, o anjo, não sei. Não, tudo está dentro do que o Eterno sabe. Deus não se atrasa nunca. Ele faz tudo dentro do seu tempo. Então, se ele não quiser fazer alguma coisa, irmãos, ou se ele tiver um plano definido, olha, não adianta fazer campanha de oração, não adianta fazer votos, não adianta fazer jejum, não adianta orar dia e noite, ninguém muda o que Deus quer fazer. O que ele disse que vai fazer, ele faz e não tem quem mude. Então, será que podemos... vamos reunir todas as pessoas que confiam no Eterno. Vamos interceder, vamos orar para que acabe todas as guerras. Para que todo mundo se entenda. Vamos orar para que mais de 7 bilhões de pessoas se convertam amanhã. Você acha que vai ter resultado um tipo de campanha de oração desta? Eu gostaria que fosse possível. Seria muito bom se fosse. Mas não vai acontecer. Por quê? Porque já está tudo registrado o que vai acontecer. Por quê? Porque o Eterno sabe o que vai acontecer. Então, não pense que ele vai mudar o que ele quer só porque você quer. Ele pode te dar coisas, pode te abençoar. Você ora, ele pode responder quando nós oramos segundo a sua vontade. Foi o que João disse. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele fará. Agora, se ele não quiser, esqueça. Não vai adiantar campanha nenhuma. Por isso, não fique decepcionado com o Eterno se você não receber alguma coisa. Ele sabe o porquê não fez. Irmãos, agora nós vamos ver então a quarta característica que nós vamos analisar hoje. Deus é amor. Então, essa característica é bem interessante, é bem especial. Vamos ver a primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, que diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só. Vários textos nas Escrituras, se quem for procurar vai encontrar uma infinidade de textos mostrando o grande amor de Deus, principalmente nos Salmos, mas não apenas. Mas aqui no Brit Hadashah, nós já vamos encontrar esta qualificação. Deus é amor. Nós sabemos o quanto os poetas tentam explicar o amor. E mesmo assim, nem sempre alcançam a profundidade deste sentimento. E considerando ainda que, na maioria das vezes, ele se atém ao amor entre um homem e uma mulher. Mas, no amor de Deus, nós temos características que esses poetas, compositores, cantores, não alcançam mesmo. Para conhecer o amor de Deus, fica um pouquinho mais complexo. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. O Messias morreu em favor quando ainda éramos pecadores. Ele ama sem motivo aparente, sem reconhecimento, sem reciprocidade e sem atrativos.
Olha, quando lemos uma coisa dessa, nós pensamos que nós não seríamos capazes de fazer isto. Mas exatamente o texto diz, olha, ele nos amou quando éramos pecadores. Sabe o que significa isto? Éramos inimigos dele, e mesmo assim ele amou. Então, por isso que eu disse que ele ama sem um motivo aparente. Nós não sabemos exatamente o que leva Deus a nos amar, mas é a nossa ignorância. Depois, ele ama sem reconhecimento. Nós não reconhecemos o amor de Deus. Não há reciprocidade, porque nós não amamos a ele. E que atrativo tem isto? Agora, depois de sermos salvos, depois que o Espírito do Eterno atua em nós e opera transformações, é quando nós reconhecemos este amor e conseguimos vivenciar isto. Isso passa a fazer parte da nossa vida e nós podemos até ter esse tipo de amor também. Isso porque até mesmo o Eterno ordena que seja assim. Mas, bem, o estudo sobre amor é outra história. Mas com certeza, Deus ama muito a ponto de se dispor a nos salvar. Mas agora um detalhe, irmãos. A gente que acha o amor de Deus cobre todas as coisas. O amor de Deus é tolerante. O amor de Deus é tão grande que ninguém vai ser punido. Infelizmente ouvimos pessoas que falam assim também. Não acreditam na punição eterna. Ou, como alguns dizem, não acreditam no inferno. Ou não acreditam no Sheol. Não acreditam que as pessoas serão lançadas para lá e ficarão para sempre. Não acreditam no lago de fogo que diz em Apocalipse. Eu não sei de onde eles arranjam argumentos para... não, porque Deus é tão bom, é tão amor. Só que tem um detalhe. O seu amor não suplanta a sua justiça. Então, o amor é grande. O amor de Deus é imenso. Mas a justiça dele também é bastante significativa. Vamos ver o que diz Daniel, também capítulo 9, verso 14. O Eterno não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Eterno nosso Deus é justo em tudo o que faz, ainda assim nós não o temos ouvido. Ora, Daniel estava, desde novo, alguns dizem que ele tinha em torno de 12 anos, quando foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Ele foi levado como cativo. Ele viu o seu povo sendo arrastado sob ameaça de armas para andar desde Jerusalém até chegar na cidade da Babilônia. Quantos não morreram pelo caminho? Ele viu tudo isto. E lá, por mais que ele tenha sido escolhido em função da sua condição de, vamos usar o termo de hoje, de sangue azul, ele estava entre as famílias da elite de Israel, então ele foi levado para o palácio, mas foi levado para o palácio para servir, não para ser servido. Então lá ele tinha um tratamento diferenciado porque ele tinha sua utilidade para o rei. Bem, seja como for, ele entendeu muito bem. Israel perdeu a sua terra. Israel estava cativo na Babilônia. As pessoas eram tratadas como escravos. E assim ficaram durante muitos anos. Se Daniel teve um tratamento diferenciado, uma atenção do rei, é porque o Eterno agiu na vida dele e o rei foi beneficiado de alguma maneira. Mas ele disse, o Senhor não hesitou em trazer desgraça. Então, cadê o amor de Deus? Por que essa desgraça? Porque o povo não o amou. Porque o povo pecou de maneira que precisava de uma lição. E, na realidade, essa desgraça faz parte do amor de Deus. Eu sei que muita gente não vai conseguir entender isto,
Mas quem compreender exatamente o amor de Deus poderá entender isto. Muitos se revoltam contra o Eterno quando coisas ruins acontecem em sua vida. Alguns até parecem os israelitas que saíram do Egito e estavam no deserto. Reclamam de tudo. Vamos ver o que diz no livro de Jó, capítulo 11 e verso 7. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Se você não pode, não reclame. Sabe que o Eterno tem tudo sob controle? Se você está passando por uma situação, ele tem propósito nisso. Ele sabe quem você é, sabe o que você está passando, e ele sabe por que está permitindo alguma coisa acontecer. Está na hora de buscar confiar mais e reclamar menos. Porque reclamar de Deus, olha só o que aconteceu com o povo no deserto. Reclamaram tanto que morreram no deserto. Ficaram lá. Não puderam entrar na terra prometida. Bem, irmãos, creio que com estes pontos já é o suficiente para nós entendermos o básico. O básico é Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Então que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua. Amém. Vê amém.